Olá, 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 você que me escuta aí do outro lado. Não olhe, apenas escute. E seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast semanal sobre séries, livros, músicas, filmes e entretenimento em geral. Eu sei que eu tô algumas semanas sem postar podcast, eu tava com pouca inspiração talvez, mas eu assisti um filme que me fez descrever novamente roteiros e querer falar sobre ele. Esse filme que eu tava muito ansioso para assistir em 2022 está na lista de muita gente de um dos mais esperados, que é o filme Não Olhe, ou Nope, no original, que é um filme de terror e ficção científica escrito, produzido e dirigido pelo Jordan Peele, que é protagonizado pelo Steven Yeun, a Keke Palmer e o Daniel Kaluuya, que já trabalhou com o diretor em Korra de 2017, onde ele foi inclusive indicado ao Oscar. Provavelmente você já ouviu falar desse filme e eu espero que você tenha assistido porque realmente vale a pena, já dando spoiler aqui, dizendo se eu gostei ou não. Mas se você quiser saber o que eu tenho a falar sobre Nope, senta aqui, pega um cafezinho, senta aqui do meu lado porque longe de mim criticar. Mas vamos falar de Nope? Sabia que a primeira montagem de fotografias para criar um filme foi um clipe de 2 segundos de um homem negro em um cavalo? E aquele homem é o meu tataravô. Tá. Tem outro tataravô. Antes de falar propriamente sobre o filme, a gente precisa falar um pouco sobre Jordan Peele. O Jordan atualmente tem 43 anos e ele é obviamente pisciano, porque para ter essa criatividade e essa mente perturbada, ele tinha que ser pisciano. E ele começou a carreira dele em programas humorísticos, onde ganhou notoriedade e reconhecimento não só do público, mas também da crítica especializada. Junto com o comediante Keegan-Michael Key, eles criaram o programa de sketches de humor Key and Peele, que foi ao ar de 2012 a 2015 lá fora, e até hoje você provavelmente vai ver alguns vídeos desse programa pela internet. Eu sempre racho de rir quando o Jordan Peele tá imitando o Obama, eu acho muito bom. Mas aí, em 2017, estreou Get Out, ou Corra em português, que foi o primeiro filme a ser dirigido por ele, que também escreveu e produziu. O filme, protagonizado por Daniel Kaluuya e Allison Williams, para surpresa de muitos, foi terror. Embora todo mundo estivesse esperando algo de comédia do diretor, ele trouxe um filme que fazia uma crítica social bem forte sobre racismo e intolerância. E para provar, mais uma vez, que ele é super competente, Peele também se mostrou ser um grande fã e conhecedor do cinema, trazendo várias referências de obras marcantes para o seu filme. Korra não prometia nada, mas entregou tudo. Conquistou crítica, conquistou público, um filme que custou 4,5 milhões de dólares, arrecadou mais de 255 milhões mundialmente, foi indicado ao Oscar, inclusive ganhou o prêmio de melhor roteiro original em 2018. Com isso, o nome de Jordan Peele cresceu ainda mais. E em 2019, ele lançou mais uma pedrada. Com o lançamento de Us, ou Nós, em português, ele provou que o talento que ele apresentou em Korra não foi por acaso. O filme, protagonizado pela Lupita Nyong'o e pelo Winston Duke, custou 20 milhões e arrecadou mundialmente, novamente, mais de 255 milhões de dólares. Inclusive, o fato do Oscar não ter indicado Lupita Nyong'o como atriz por esse filme é uma das maiores esnobadas de todos os tempos. Ela deu nome real nesse filme e, cara, a atuação dela é maravilhosa. E agora, em 2022, Jordan Peele lança Nope, ou Não Olhe, em português, que dessa vez custou 64 milhões de dólares, ou seja, os estúdios aí já estão liberando uma grana maior para ele para fazer a arte dele. O filme, que estreou mês passado nos Estados Unidos, só estreou em boa parte do mercado internacional esse mês. Inclusive no Brasil ele só estreou semana passada, no dia 25. E com o novo filme, novamente, muita expectativa e cobrança foi lançada em cima dele. E justamente por isso eu acho que Nope é um projeto super corajoso. Isso porque ele estava bem ciente de que existia uma promessa implícita de que esse novo filme deveria ser algo tão grandioso quanto foram seus antecessores. Porém, nesse novo filme, ele decidiu mudar um pouco a fórmula. E junto com essa mudança de foco e de fórmula, esse se tornou um filme bem mais divisivo do diretor. Muita gente amou, mas muita gente também odiou. Enquanto ele desenvolve uma história de terror cósmico que se leva ali numa velocidade muito particular, Nope também apresenta um Jordan Peele ainda mais seguro de suas qualidades e muito mais disposto a se divertir antes até mesmo de fazer pensar.
Isso porque Não Olhe tem um subtexto bem complexo e que traz diversos significados. E por mais que ele possa ser aproveitado como um blockbuster tradicional, nesse que você só senta e assiste sem precisar criar diversas teorias por trás, vários pontos que ficam para a interpretação do telespectador podem acabar incomodando mais do que intrigando. E é por isso que lá no Rancho Hayward, o único com treinadores de cavalos negros como proprietários, gostamos de dizer que no momento em que as imagens passaram a se mover, entramos no jogo. Essa primeira parte do podcast vai ser sem spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, não se preocupa, porque eu não vou dizer nada muito comprometedor. Mas quando eu for falar sobre pontos mais específicos, eu vou precisar falar sobre o que acontece no filme propriamente dito, mas eu vou avisar, não se preocupa, tá bem? Mas então, Nope conta a história do domador de cavalos O.J. e a sua irmã, Emerald, os irmãos Hayward, que têm as suas vidas viradas de ponta cabeça depois que coisas estranhas começam a acontecer no rancho afastado que o O.J. mora. A vida deles e das pessoas ao redor nunca mais serão as mesmas. Apesar de eu estar super ansioso para ver esse filme, eu não sabia praticamente nada sobre ele nem sobre a história. Eu imaginava sobre o que ele se tratava pelos pôsteres e porque eu acabei assistindo o primeiro trailer, mas cada vez mais eu procuro saber menos do que os filmes estão se tratando, assim, porque eu acho que isso deixa a experiência muito mais rica. E no caso de Nope, foi muito bom ir descobrindo as coisas no decorrer da trama, sem ter a mesma ideia do que a história ia mostrar. A primeira coisa a falar é que a fotografia desse filme tá imoral. Costumeiramente em filmes de horror ou suspense é comum que os planos sejam mais fechados, porque quando o nosso campo de visão é limitado, faz com que a gente fique mais nervoso, porque a gente não consegue enxergar ao redor dos personagens. Já Nope, ele consegue criar suspense fazendo o contrário. Ao abrir os planos e nos mostrar o céu gigante ou um longo terreno montanhoso, a tensão vem do fato de que a qualquer momento algo estranho ou fora do comum vai aparecer ali naqueles pontos para nos surpreender. Além disso, as locações são muito lindas, o que faz com que a gente acabe hipnotizado mesmo esperando uma estranheza. Estranheza essa que Peele usa e abusa para compor esse filme. Além do plot principal, que já usa de muitos elementos do terror cósmico, que ficou popularizado por escritores como Edgar Allan Poe e pelo racista do H.P. Lovecraft, ainda existe também uma outra história, que nos vai sendo apresentada de pouco em pouco e que deixa as coisas ainda mais tensas, mesmo que essa outra coisa seja um pouco mais ordinária. Mas a estranheza do filme vai além dos signos que nos são apresentados como monstros ou sapatos em pé. São situações aleatórias, reações mais controversas e simbologias que vão deixando a atmosfera do filme cada vez mais claustrofóbica, até mesmo antes do longa ir para os finalmente. E esse ponto talvez seja uma das reclamações mais recorrentes das pessoas com quem eu conversei sobre o filme. Que o filme ele meio que demora para chegar ao plot principal, mesmo que ele, querendo ou não, já esteja presente ali dentro dos primeiros 10 minutos de filme. O filme gasta um tempo considerável apresentando os personagens e nos preparando para o que vem a seguir, o que dá a impressão de que ele é bastante arrastado. Justamente isso me deixa meio em conflito, porque apesar de eu de fato ter achado essa primeira 1 hora de filme meio lenta, praticamente tudo que nos é mostrado ali é muito útil para o que vem a seguir e de certa forma também é bem ágil. Todas as dicas ou elementos que são utilizados no final e ali na reta final do filme, eles são apresentados ali no começo. Além do que, a presença do antagonista é literalmente o que movimenta o filme logo no início, novamente em uma cena que causa bastante estranheza. A construção do roteiro é muito boa também, porque o Jordan Peele ele costuma fazer isso. A gente tem muita comédia acompanhando o suspense e o terror durante todos os filmes que ele faz. Mas aqui a comédia vai mais além do que as piadas que aparecem aleatoriamente no filme. Ela surge como momentos de tensão que acabam em uma enganação, ou em tragédias anunciadas que a gente ri de tensão enquanto ela vai se aproximando, ou em quebras de expectativas que dão margem para uma risada de alívio. Enfim, o filme brinca com as nossas expectativas para criar tensão, comédia, terror e alívio. E, obviamente, pouco valeria um texto bom se não fossem pelos atores que os declamam. Repetindo parceria de Corra, Daniel Kaluuya da vida O.J., um cara introspectivo, mas decidido, que trabalha como domador de cavalos para Hollywood.
O personagem ele fala muito pouco e Kaluuya brilha através da corporalidade. Ele se comunica com os olhares e com os movimentos corporais, e as falas dele são poucas mais incisivas e normalmente muito engraçadas. Inclusive, durante o filme ele fica repetindo Nope, que é o nome original do filme, em muitos momentos, e normalmente a gente também tá falando junto com ele, porque são situações que, sabe, não dava pra falar outra coisa além disso. Ele também é muito inteligente e é um dos protagonistas mais fodas que eu vi em muito tempo. E, aliás, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, e eu posso estar falando bosta aqui, mas eu realmente acho que o personagem dele pode estar no espectro do autismo, devido a alguns comportamentos e a forma com que ele se porta, e eu considero essa uma leitura muito legal do personagem, porque deixa ele ainda mais interessante. Além dele, a gente tem a Keke Palmer, que não é a Zayday Williams de Scream Queens, saudade Scream Queens. E a Keke Palmer aqui faz a irmã do O.J., a Emerald, que é o completo oposto do irmão. Ela é espivitada, ela é hiperativa, ela fala alto, ela é expansiva, e ela é a dose de adrenalina que contrabalanceia o jeito introspectivo ali do irmão. Ela, inclusive, é responsável por algumas das melhores cenas do filme, e é através dela que a gente descobre uma das inspirações históricas do filme que se torna uma das forças motrizes de Nope. O Steven Yeun, que fazia o Glenn em The Walking Dead, também tá no filme, e ele tá maravilhoso como sempre, esse homem é perfeito. Aqui ele dá vida ao Jupe, que já foi um ator mirim, mas que teve sua vida e sua carreira marcada por um acontecimento traumático em um set de TV. E agora ele tem um circo, eu creio que é um circo, e também um reality show com a esposa e os 3 filhos. E esse circo, essa atração que ele comanda bem próximo ali ao rancho do O.J., tá bem mais ligada intrinsecamente às metáforas do filme do que aparenta. E para finalizar o grupo de personagens mais importantes do filme, temos o meu marido, Brandon Pereira, que dá vida ao vendedor Angel Torres, que se intromete na vida dos irmãos depois de descobrir quais os planos deles com as câmeras que eles compram na loja que ele trabalha. O personagem é engraçado e metido sem ser chato ou muito exagerado, e eu adoro ver o pessoal da falecida série The Way da Netflix trabalhando por aí, porque eu amava todos e até hoje eu sofro com o cancelamento dessa série. Justiça por The Way, Netflix, você ainda me paga. E pra finalizar, do que eu posso falar sem spoiler do filme, a gente tem o design de produção e de som que estão maravilhosos. Todas as locações são perfeitas e envolventes, sejam as que parecem mais simples, como o rancho do O.J., como as mais metalinguísticas, como no caso do set de TV, e principalmente quando as coisas evoluem para quando estão destruídas ou desertas. O designer de som também torna a experiência ainda mais surreal, já que, apesar de eu ter dito que os planos são muito abertos e a gente enxerga praticamente tudo ao redor, o som que rodeia os protagonistas ao longe, ou os sons que são excruciantes e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, apesar de deduzir da pior maneira possível do que aquilo se trata, acaba sendo um ponto muito alto da experiência e algo que cria muita tensão. E agora eu vou precisar falar mais sobre a trama do filme, focando em pontos mais específicos, então a partir de agora vai ter muito spoiler do filme. Se você ainda não assistiu e se você se incomoda de saber as coisas, eu recomendo que você pare e volte depois. Mas se você não assistiu e não liga, ou se você já assistiu, vem comigo. O que é um milagre ruim? Tem uma palavra para isso? Bem, eu vou começar falando que essas são as minhas interpretações do filme, tá? Certas ou erradas é o que eu entendi, eu pensei sobre. Então, se você discorda de mim, seja educado caso você queira me dizer o que você pensa ou o que você entendeu, tá bem? Vamos lá. Quando eu falei anteriormente sobre esse ter sido um filme muito corajoso do Jordan Peele, eu quis dizer que existia uma expectativa muito grande de outro filme com críticas ao racismo mais explícita, como nos 2 antecessores, já que essa se tornou meio que uma marca registrada dos filmes dele, ou talvez um filme com mais violência do que Us teve, ou com uma tensão mais similar com a de Corra. Mas aí o Jordan Peele vem com um filme quase que de aventura, faroeste, super otimista e que critica não apenas a indústria do entretenimento, mas a gente que está assistindo. O filme usa diversos signos e contextos para falar não apenas como o povo negro é apagado dos autos da história do cinema, mas também para condenar quem tenta ganhar mídia a todos os custos e a nós que consumimos e alimentamos essa indústria que muitas vezes é inescrupulosa e insensível.
Nope começa com um voice-over, com uma voz ali ao fundo, do que parece ser uma sitcom, que vai evoluindo para uma cena de um macaco com roupas quase infantis e totalmente ensanguentado, que fica nos encarando. Pouco antes, inclusive, da aparição do macaco, vemos o capítulo 3, versículo 6 do livro de Naum, do Velho Testamento da Bíblia, que diz: Eu jogarei imundície sobre você, te tratarei com desprezo e farei de você um exemplo. O livro de Naum fala, em uma interpretação bem livre minha, tá bem? Sobre a destruição da cidade de Nínive. Eu creio que a pronúncia seja essa. Que seria destruída pelo próprio Deus, caso eles não parem com suas práticas tirânicas ou não decidam se voltar novamente para louvar ao Senhor. Uma outra passagem muito interessante desse livro, que é bem curtinho, mas especificamente o capítulo 1, versículo 3, fala: O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Guardem isso, que eu vou falar sobre esse versículo depois. Ainda na pré-abertura, a gente acompanha a rotina do O.J. no rancho com os cavalos, enquanto ele escuta o rádio. E no rádio, além da notícia de um vendaval que vai acontecer em breve e que vai ser bem forte, uma repórter fala sobre o desaparecimento de um grupo de trilheiros que não voltaram para casa no mesmo condado que o O.J. mora. Logo após, tragédia. Coisas aleatórias começam a cair do céu e uma delas atinge o pai de O.J. na cabeça, perfurando o olho e ocasionando a sua morte. Essa cena, aliás, é muito foda. Ela é extremamente bem filmada e muito climática. Primeiro, o estranhamento do que está acontecendo porque o telefone e a máquina que tá os cavalos ali começam a falhar, indicando que tem alguma coisa bem errada. De repente, um barulho mecânico ao fundo é misturado com o que parecem gritos, até que coisas como projéteis começam a cair do céu, e para completar, lá em segundo plano, a gente acompanha quando o pai do protagonista é atingido na cabeça. Logo depois disso, a gente passa para os créditos iniciais, que parece estar dentro de uma câmera sanfonada daquelas antigas de tirar foto, sabe? Que tem um flash externo e você cobre a cabeça com um paninho, sabe? Parece aquelas câmeras que evolui para uma das imagens históricas que guiam o filme e o cinema em si. O que a gente vê é um jockey negro montado num cavalo em movimento. Parece bem simples, mas essas imagens foram feitas no final do século XIX e isso é considerado por muitos um impulso que faltava para a criação de filmes, consequentemente do cinema. Edward Muybridge foi responsável por capturar a sequência de fotos do jockey e colocá-las em sequência, dando essa sensação de movimento. O nome do fotógrafo entrou para a história. Sally Gardner, a égua, teve seu nome eternizado, mas ninguém, até hoje, sabe exatamente o nome do jockey negro. E através da Emerald, a gente descobre que, ali na história que o Jordan Peele tá contando pra gente, o jockey se chama Alistair E. Haywood, que é um ancestral dos protagonistas que está diretamente ligado à profissão deles no momento, que é treinar cavalos para trabalhar em Hollywood. Quando o O.J. e a Em vão até o parque que o Jupe vive com a família, a gente vê a esposa dele divulgando um novo show, que vai ser o maior e melhor de todos os tempos, e convidando a imprensa para assistir. Ainda no parque, a gente tem uma explicação mais ou menos do que aconteceu com o Jupe no passado dele, que liga diretamente com o começo do filme e o macaco ensanguentado. O que acontece é que o Jupe, nos anos 90, fazia parte de um show que tinha um macaco como protagonista. E um dia, o chimpanzé surtou e saiu batendo nos atores, machucando gravemente 2 deles, para no final ser abatido pela polícia. O Jupe presenciou tudo e a direção dá um destaque bem legal a um sapato que ficou em pé, sozinho, no meio do caos, o que eles meio que chamam no filme de mau milagre. Após tudo isso, a gente vê a primeira aparição do que parece ser um disco voador, que pega um dos cavalos do O.J. enquanto os aparelhos eletrônicos apresentam defeito. E eu gosto muito de como essa sequência da aparição acontece. Ela é bem simples e efetiva, e eu também gosto muito do design de som nesse momento. E eu gosto muito de como o filme não gasta tempo fazendo com que a Emerald precise ser convencida pelo irmão. Ele diz o que viu, e ela traça os planos para provar para o mundo o que aconteceu, e faturar sobre isso no caminho. Mas não tem aquele drama, você precisa me provar, aí depois acontece alguma coisa que vai jogar na cara dela que ele tava falando a verdade, enfim. Isso não existe, eles se confiam e ela só vai na onda do irmão. E a partir daí, eles conhecem o Angel, que é viciado por OVNIs e muito crente nas teorias de conspiração aleatórias por aí,
e acaba entrando no barco para provar que existe sim vida fora da Terra. Ele é um dos impulsos, inclusive, para os protagonistas, além de ser ele que enxerga nas nuvens o que está acontecendo pela primeira vez. Aliás, lembra da passagem do livro de Naum? Então, posteriormente a gente descobre que o tal monstro fica escondido atrás do que parece ser uma nuvem, que não se move, e que ele lança tempestades ao criar vórtices para abduzir as coisas da Terra. Além de, numa cena muito importante para o filme, ele tá meio que ligado a uma tempestade. E outro fato bem interessante é que ele, quando decide tratar a casa do O.J. como ponto de dejeto e também para marcar território, ele literalmente faz chover sangue sobre a casa. Então, ele tá bem ligado ao que o livro 1, capítulo 3, fala sobre o que seria uma figura divina. Então, é um ET? É um deus? A gente não sabe. E ao fazer isso, a gente também entende que a morte do O.J. A gente entende não, né? A gente tem a comprovação, porque já era óbvio que a morte do pai do O.J. foi causada por quando o alienígena devorou os trilheiros que desapareceram lá no comecinho e literalmente cagou na cabeça dos protagonistas. A gente também descobre que o Jupe descobriu bem antes que o O.J. sobre o ET e estava usando ele, ou tentando domar ele, para faturar nos espetáculos, enquanto oferecia os cavalos que ele comprava do O.J. de sacrifício para tentar acalmar ali. Porém, tudo sai do controle quando o Alien se sente enganado ao cair na armadilha que M traça. Ao colocar o cavalo de mentira amarrado com as bandeirinhas ali, simulando um cavalo de verdade, o ET fica putaço e começa, assim como a banda Eva, declarar que é o fim da odisseia humana na Terra. Ele começa a devorar geral e, na moral, a sequência no parque com o Jupe é perfeita. Não só essa sequência no parque com o Jupe, mas também com o O.J. depois. Essa armadilha, inclusive, causa uma das melhores cenas do filme, porque esse cavalo que a M monta de armadilha, ele foi roubado do parque do Jupe, o que deixa ele muito puto, e manda os filhos dele, fantasiados de ET, para o rancho do O.J. E o problema é que a gente não sabia que eram as crianças a princípio, e toda a sequência que eles aparecem ali dá um medo do caralho, com as coisas apagando e acendendo do nada, e os pirralhos surgindo do escuro assim. Mas o final dela é genial, com o O.J. dando um socão na cara do espirraio. E eu não aguentei, eu ri pra caralho, essa cena me pegou demais. E eu tô chamando de disco voador de Alien agora, porque ao decorrer do filme a gente descobre que aquilo não é de verdade um disco voador. É um animal próprio, um alienígena, um organismo vivo, um predador. E o fato dele ser um animal selvagem, um predador por si só, torna os nossos protagonistas os personagens ideais para lidar com ele. Apelidado de Jean Jacket, que era o nome do cavalo que foi prometido a M na infância para ela domar, mas que ela nunca conseguiu porque o pai desistiu, o extraterrestre é um predador territorial que ataca e come as pessoas quando elas o encaram. No nosso mundo animal, terrestre, terreno, existem vários exemplos de animais assim, como ursos, por exemplo, que se tornam mais propensos a atacar quando são encarados porque eles tomam aquilo como uma ameaça, como um agressor. Então, existe uma semelhança com o nosso mundo ali. Desde quando os irmãos estão no set de filmagem, lá no começo do filme, a gente vê que o O.J. tem uma sintonia muito grande com os animais, sentindo quando eles estão estressados, por exemplo. O que torna ele o mais propício para entender as motivações ou os instintos de um animal, sendo ele terreno ou não. Quando as filmadoras que eles compram ao Angel não funcionam, eles acabam chamando o cinegrafista que aparece lá no começo também para filmar o monstro, num ato final que eu particularmente achei meio confuso e com uns propósitos meio estranhos, mas que acaba sendo ágil, elétrico e colorido e fazendo com que a gente meio que esqueça que não faz tanto sentido aquilo tudo ali. E ainda nesse ato final surge um repórter do TMZ que tem uma morte que serve praticamente só para deixar bem explícito que o propósito do filme é criticar esses profissionais que colocam a oportunidade da fama e do furo de reportagem antes mesmo até da própria segurança. E por fim, fica a cargo da Anne dar fim ao Jean Jacket numa rima poética, ao cavalo que ela não conseguiu domar quando era criança. A sequência final é uma ação muito legal e muito boa, ela serve ali instintos de Final Girl, e eu gosto da resolução simples da ameaça. Ela me deixou bem satisfeito. Até porque em algumas ocasiões você realmente precisa de um final impactante e apoteótico como os finais de Alien
ou Rua Cloverfield 10. Mas outras vezes você só precisa de um balão sorridente dando cabo de um monstro que parece uma água-viva de 300 metros quadrados. E tá tudo bem. Aliás, o design da criatura é maravilhoso. Apesar de algumas vezes a escala dela ter me deixado meio confuso, já que em alguns momentos ela parece menor e algumas vezes ela parece maior, isso é o de menos, porque na verdade ela é capaz de alterar a própria forma, então talvez seja um erro de produção, mas talvez não seja, a gente nunca vai saber. E eu também adorei quando ela começa a andar com as bandeirinhas penduradas, dando um aspecto mais real a ela, tipo alguém que tá com um fiapo de carne enganchado no dente, sabe, sei lá. Mas quando ela realmente atinge essa forma de água-viva, essa forma mais espetaculosa, assim, eu acho muito, muito bonito. E também é bem assustador, porque você não consegue explicar o que é aquilo. E outra coisa que eu posso meio que estar viajando, mas foi uma interpretação que eu tive, é que quando o Jean Jacket tá em forma ali circular, eu acho que ele parece bastante com o chapéu de xerife e com o chapéu de vaqueiro ali daquela região. E o fato de ele matar quem encara ele, ou quem desafia ele, além de ameaçar os protagonistas, que são negros, né? E querer tomar a casa deles pra si, enfim. Talvez seja só eu militando demais, mas eu tive esse pensamento durante boa parte do filme. Eu achei ele muito parecido com o chapéu de xerife, então, quem sabe. Mas, no final das contas, esse filme critica justamente essa busca exacerbada pela fama. O Jupe tem esse passado traumático, mas ele ainda usa esse trauma e esse gore que aconteceu com ele para ganhar dinheiro e para explorar ainda mais essa tragédia. E tentar permanecer relevante. O macaco que enlouqueceu, ele foi mantido em cativeiro e provavelmente maltratado em busca de popularidade para uma série de TV. Então, a galera, os produtores ali levaram um animal selvagem que não queria ser domado, como o pai do O.J. fala em um determinado momento, ao limite justamente por tentar fazer com que ele seja algo que ele não é, em busca de fama. A gente também tem o cinegrafista e o repórter do TMZ, que representam a mídia, né? Essa mídia que vai até as últimas consequências para ganhar relevância, independente do que está sendo feito ali, seja certo ou errado, enfim. Mas se a gente está criticando essa busca pela fama, o que torna a motivação dos irmãos mais correta ou mais importante? Desde o começo o filme estabelece que, mais importante do que entender ou derrotar um inimigo, o primeiro impulso dos irmãos é capturar isso em vídeo ou foto. Mas a gente também entende que, além do dinheiro que isso pode gerar e que vai gerar, existem outros pontos importantes. Eles não querem ser esquecidos pela história como o ancestral deles foi. Eles querem não apenas enriquecer, eles querem ser registrados, eles querem fazer parte da história como eles merecem ser. Então eu acho que essa talvez seja o que torna a motivação deles, entre aspas, mais justa e faz com que eles acabem sobrevivendo no final. E o que eu disse sobre esse ser o filme mais otimista do Jordan Peele é justamente porque, ao contrário dos outros dois longas, eu considero esse o que tem a menor carga dramática, assim. E ele também deixa 3 dos 4 protagonistas principais vivos, mesmo com várias chances de matá-los no decorrer do caminho. Então, se você parar pra interpretar, pensar e ver os signos e os sinais que esse filme tem, ele mesmo assim ainda não vai ter a mesma carga dramática de Corra ou de Nós. E se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente aproveitar esse filme como o filme de monstro gigante do Jordan Peele e ainda vai ser maravilhoso de aproveitar. Então essas foram as minhas considerações sobre Nope, ou Não Olhe, o novo filme de painho que chama Jordan Peele. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu esse filme, me conta se você concorda com o que eu disse ou não. Se você ainda não assistiu, assista, por favor. Vamos dar dinheiro pra painho, porque eu preciso de mais filmes dele. Se você quiser comentar comigo sobre Nope ou me dar ideias de o que falar a seguir, em um próximo episódio, você pode me encontrar no Instagram pelo @pcsjoão ou pelo Twitter no @joãodasséries. Espero que semana que vem tenha episódio novo, eu creio que sim, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e não esqueça, não olhe. Valeu, galera, até mais.